Muito bem, pessoal, começando mais um podcast O Mariliense. Muito obrigado a você que está nos assistindo nesse domingão especial, né, edição extra do nosso podcast. Olha só que gostoso, mais um dia na semana poder estar conversando com vocês, poder estar entrando na sua casa, no seu trabalho. Você que trabalha de domingo, eu sei que tem muita gente que trabalha de domingo e pega firme, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência. Você também pode nos ouvir pelo Spotify, pode nos assistir depois no Facebook gravado, né? O Facebook, você está assistindo no Facebook, o ao vivo já foi, viu, gente? Então, se você quiser assistir ao vivo, tem que ser lá no YouTube, exclusivamente no YouTube. Eu quero aqui no começo já agradecer os patrocinadores do podcast do Mariliense, que é a DJ Eventos, né? Estúdio para você que quer tirar o sonho de ter o seu podcast, você ter esse projeto, né? De tirar do papel, que realmente a gente vai postergando sempre, nunca começa. A oportunidade é hoje. Na descrição desse vídeo vai estar o telefone do Diego e você vai entrar em contato com ele para fazer o seu podcast, tirar do papel. Realmente, muitos podcasts começando na cidade, isso é muito importante para que a gente aumente a cena de comunicação de maneira simples e objetiva, chegando cada vez mais nos lares marilienses. E também a DDC Comunicação, você que tem uma empresa, que tem aí um comércio, quer melhorar a sua comunicação visual, a DDC Comunicação está aí para Marília e muitos clientes satisfeitos, criando aí engajamento, criando público, trazendo resultado de venda para as empresas. Então dá um Google aí na DDC também. Nós podemos deixar o telefone aqui na descrição, se o Diego deixar o telefone também, né? Diego só me enrola. A gente vai deixar o telefone da DDC na descrição do vídeo, ou se não tiver por causa do Diego, você dá um Google aí, meu filho, pelo amor de Deus. Muito obrigado mesmo, pessoal da DDC. Hoje eu vou bater um papo com um amigo meu da comunicação, um cara que hoje em dia está dedicado ao mundo empresarial, mas que realmente mariliense já conhece ele como o Garcia do Povo. Muito obrigado pela sua companhia, meu amigo. Como é que você está? Obrigado, Atos. Obrigado a todos, as pessoas que assistem, as pessoas que compartilham, as pessoas que fazem parte desse podcast que já faz parte da vida dos marilienses. Eu estou muito bem, muito feliz de estar aqui. Acompanho você, acompanho teu trabalho, já vi vários podcasts seus. Parabéns pelo trabalho e me sinto honrado de estar aqui para falar de tudo aquilo que precisar ser dito aqui e fico feliz de estar aqui. Muito importante, tem gente que sente falta da sua figura lá no dia a dia, porque você fazia um programa na hora do almoço, não é? As pessoas almoçavam te assistindo e sentem falta, né? Como é que está a sua vida aí? Muito corrida? A minha vida hoje, basicamente, a gente tem um grupo de várias empresas, então praticamente eu fico muito preso, porque eu administro todas elas, mas eu estou fazendo um projeto aí, em breve a gente vai retornar, porque realmente faz falta, a gente percebe esse feedback do pessoal e a gente quer estar lá, onde a população precisa, em loco, onde existem uns problemas que a gente, até brinquei, eu dei bastante trabalho para a prefeitura, porque quando a gente fazia aquele momento dos buracos na rua, não dava 2 dias, estava tapado. Olha que bom. E foi muitas ruas mesmo, onde a gente fazia reportagem, né? Eu até reconheço isso, foram lá e fizeram, e foi muito bom. Então a gente sente essa falta. Eu estive já visitando vários bairros e o pessoal falando tem que voltar. Então a gente está se programando e se preparando para fazer esse trabalho, que é um trabalho extremamente voltado para o povo. É muito bom realmente ter a população ter ali alguém para reclamar, né? Às vezes a pessoa não sabe realmente como fazer isso, e o papel do jornalista de apontar os problemas da cidade também é muito importante, né? Com certeza. Aliás, eu sempre digo, né, o povo, quando a gente carinhosamente falava Garcia do Povo, é que o povo realmente manda, né? Eu costumo dizer o seguinte: o brasileiro, ele vive já uma vida tão difícil, às vezes, a gente vê tantas pessoas que sofrem na área econômica e tal, e ainda às vezes ser escravo de certas situações. Ele paga muitas das vezes para cobrar aquilo que é por direito dele. Exato. Então eu tenho uma visão assim: o povo, ele merece pelo menos o que é digno, uma boa estrada para poder andar, né, uma boa saúde. Eu me lembro de várias reportagens que a gente fez
que assim foram muito positivas na questão da saúde. Muitas coisas mudaram, muitas coisas melhoraram. Então, assim, eu de verdade, eu estou me organizando na questão empresarial para que a gente possa voltar, não só com o trabalho de televisão, mas um trabalho social. Estava comentando aqui fora do ar e quero até fazer uma explanação sobre isso. Eu tenho muitos projetos voltados para criança, muitos projetos voltados para a área social de Marília, e a gente vai colocar todos em prática e fazer um trabalho muito forte nessa área. É importante, né? A população precisa de iniciativas, né? Precisa de pessoas que pensem em dar qualidade de vida de maneira não somente do poder público, mas também dos empresários, das pessoas que colaboram com a comunidade de uma maneira diferente, né? Marília tem muitas pessoas que colaboram com incentivo financeiro, às vezes a pessoa se desloca até determinados lugares com presença física para ajudar, mas tem muito mais coisa para fazer, né? E o povo marilhense é um povo de coração aberto. Eu vou te dar um dado aqui que quando eu recebi, eu fiquei impressionado. Eu descobri há pouco, faz um mês que alguém me falou isso, e eu achei muito interessante. Marília, em termos de proporção, ela é uma das cidades do estado de São Paulo e do Brasil que mais tem trabalhos sociais. Olha que bonito. E não trabalhos sociais que parte da área governamental também. Sim. Tem da área governamental e são louváveis, mas assim, da parte empresarial, às vezes tem pessoas que doam seu tempo, são pessoas voluntárias que fazem o bem sem olhar a quem. E Marília tem muito disso. Se você for pegar a gama de entidades que Marília tem, e cada uma numa área, nós temos várias. Hoje mesmo eu estava comentando de um lugar que eu achei muito bacana, o Trabalho Amor de Mãe, eu achei muito bacana o trabalho deles. Então, assim, não é difícil você achar em Marília o trabalho social. Marília tem, eu acho que isso é do povo. O povo marilhense é acolhedor. Então eu acho que isso é muito importante. Esse pós-pandemia também deu um alívio para a gente na questão de trabalho, né? A gente conseguiu realmente agora prospectar coisas boas, né? Sim. Eu acredito que o social também está muito atrelado a isso, de ter trabalhos desenvolvidos para as pessoas, porque já foi muito sofrido esses 2 anos, né? Você que passou tudo isso junto com a gente, como é que foi para você a pandemia? Foi muito ruim? A pandemia, eu acho que para todo mundo, para os empresários, para as pessoas para o trabalhador na ponta, foi muito difícil. Eu acho que a pandemia não era nem tanto o efeito dela, era a gente não conseguia deslumbrar o fim, né? Exato. Então aquilo causou uma angústia, né? Eu estava lendo uma reportagem que aumentou índice de depressão, ansiedade, enfim, foi assim muito difícil. Mas a gente superou. Eu estava até comentando com você, o Brasil ele tem um poder de superação muito grande, né? Eu viajei para alguns países já pós-pandemia e percebi que tem muitas pessoas que estão ainda com aquele trauma, com aquela dor. Brasileira tem esse negócio de dar a volta por cima, de saber contornar uma situação, né? Um povo lutador, trabalhador. E eu acredito que com a força que o povo brasileiro tem, por mais que a pandemia foi difícil, eu acredito que o povo do Brasil saiu mais forte. Vou te explicar por quê. Porque muitas pessoas, a pandemia nivelou todo mundo. Não tem, a pandemia veio para rico, para pobre, para todo mundo. Morreu gente de qualquer classe social. Eu perdi meu motorista particular, o Clóvis, uma pessoa fantástica. Eu senti a dor, perdi um dos meus grandes amigos também. Olha só. Então, assim, eu vivi isso na pele. Muito triste. Pegou todo mundo, entendeu? Pegou todas as classes, enfim. E eu acredito que, de certa forma, há pessoas que não mudaram. Mas eu acredito que grande parte da população, quando houve esse nivelamento, ficou mais compassivo, trouxe algo positivo dessa pandemia. Eu acredito que esse ciclo que a gente viveu, ele nos ensinou algumas coisas. Né? E a gente tem que fazer o balanço do que... Tem que tirar o lado positivo. Né? Do que positivo a gente pode extrair disso. Eu extraí muita coisa. Por mais que a minha vida é corrida, eu dei valor a coisas que a gente às vezes considera pequenas, entendeu? Eu sempre digo uma coisa, você não... às vezes você quer dar uma festa para o seu filho enorme.
é melhor você pegar ele e levar num parque de diversão e andar com ele, que eu acho que ele vai se sentir muito mais amado que uma própria festa. Sem dúvida. Então são coisas pequenas, são detalhes, coisas pequenas que eu passei a valorizar. Eu, nessa pandemia, eu acho que, de modo geral, Deus permitiu tudo isso acontecer para que todo mundo parasse e falasse, o que eu tenho feito da minha vida, né? E eu acho, eu digo de mim, de verdade, eu tive uma reflexão muito grande de como eu tô. E por mais que eu tenha muitos compromissos, muito trabalho, por mais que eu sou novo, assim como você, e a gente está nessa coisa de correr atrás, de lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Atos, eu falo para quem está ouvindo, valorize o tempo que você tem com a sua família, valorize, porque é precioso. Eu senti tanta falta, falando agora da perda do Clóvis, porque eu tinha um amigo que eu viajava com ele direto. E tem coisas que eu não pude dizer a ele, tem coisas que eu não pude falar para ele, e ele para mim também. Então, assim, o tempo da gente eu sempre digo, a definição da vida é o tempo. Então, a gente não sabe quanto tempo vai ficar na Terra. Então, o tempo que a gente ficar aqui, a gente tem que fazer o melhor. Realmente, falando de tempo de qualidade, né? Sim. A gente sempre falava de tempo de qualidade, mas nunca tinha, né? Sim. Porque a gente realmente tem uma rotina muito cheia de coisa para fazer. Quando você vê, já é de tarde, já é de noite, já é outra semana, já é outro mês. E a pandemia realmente freou tudo isso, né? Falou, peraí, vamos parar um pouquinho, vamos pela primeira vez relaxar e tentar conviver melhor com as pessoas, né? Realmente tem que ter o lado bom. Você fala, por exemplo, você falou que viajou muito por aí. O brasileiro é tão trabalhador que se destaca nesse ponto também, né? Você falou em off, né? Teve lugares no mundo que não reagiu como o brasileiro reagiu. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui, né? Aproveitando os patrocinadores também, que é muito importante investir na área digital. O Brasil mostrou uma força digital muito grande na pandemia. A parte digital do Brasil, ela teve um salto enorme, né? Coisas que em outros países não teve esse salto. Sim. Entendeu? Então, o brasileiro, eu digo isso, ele se reacomoda à situação, né? E eu acho que a gente se reacomodou bastante. E assim, uma coisa interessante observar, tem muitas pessoas mesmo que aproveitaram para criar novas ideias, novas oportunidades. Eu estava vendo esses dias, lendo algumas coisas, eu fiquei impressionado como surgiu muitas coisas impressionantes assim na pandemia, sabe? Ideias, coisas que a gente nunca imaginou. O lado empreendedor do povo. Hoje eu vi uma matéria que aqui em Marília, se eu não me engano, mais de 1.000 pessoas abriram novas empresas, então o povo está correndo atrás. É aquela história, se não tem emprego, se nós não estamos conseguindo emprego, eu vou lutar pelo meu pedaço, pelo meu trabalho, e eu achei muito bacana isso, o povo está se reacomodando. O povo, ele entendeu que depende dele, né? A mudança, né, de tudo na sua vida amorosa, na sua vida empresarial, até mesmo se você é um funcionário de alguma empresa, aquela empresa também precisa da sua qualidade, né? Da sua qualidade mental, física e, lógico, em desenvolvimento de questão de trabalho. E o brasileiro realmente se destaca. Eu sempre falo para todo mundo, o Brasil só não foi pior porque o brasileiro é trabalhador. O governo foi lá, o estadual falou, você não pode trabalhar. O brasileiro foi lá e trabalhou, falou, quero nem aí com esse povo, vamos deixar meia porta aberta, vamos dar um jeito. Tem cliente meu que vendeu o dobro na pandemia do que está vendendo hoje. Ou seja, realmente se vira, né? E o brasileiro, ele faz o que o governo tinha que fazer para ele. Na verdade, a verdade é essa, o brasileiro, ele dá... nessa pandemia eu fui combativo a isso, eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu usei mesmo. Até algumas pessoas às vezes falaram para mim assim, por que você resolveu lançar o programa na pandemia? Vou contar aqui para vocês, porque eu fiquei indignado como cidadão, de ver pais de família perdendo emprego. Sim. Entendeu? E a gente viu, e está vendo agora, que poderia ter sido feito de forma diferente. Sim. A gente sabe de todas as restrições, a gente sabe de vidas perdidas, enfim. Só que
existia e poderia ter existido um cuidado também maior, mas o brasileiro fez aquilo que o governo não podia fazer para ele. Quando eu digo governo, eu digo até mais na esfera estadual, que eu acho que os governos estaduais que meio que comandaram isso na pandemia. O brasileiro deu um jeito, o brasileiro falou, não, eu não vou, eu tenho que levar o pão para o meu filho, eu tenho que levar o pão para minha filha, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos. Uma cena que me chocou muito na pandemia foi um dia que eu peguei o meu carro e tem um restaurante ali na frente da feira que acontece aqui em Marília, e o dono do restaurante, eu acredito que foi ele tinha uns feirantes que queriam fazer a feira e não estavam deixando fazer a feira, e os feirantes foram lá e botaram a feira lá. E a feira estava fechada ali, eu vi de longe, assim, a hora que eu parei o carro, escrito no vidro mesmo, não lembro se em giz ou em pincel, escrito assim, precisamos sustentar nossas famílias, por favor, alguém nos socorre, enfim. Foi naquele período brabo que fechou muito. E aí, na semana seguinte, quando eu passei ali, eu percebi que eles criaram um sistema para entregar a marmita, e depois eu acabei indo ali, até para parabenizar, e eu falei para ele falou para mim assim, o cara, eu não sei se era dono ou funcionário, ele falou assim para mim, rapaz, a gente se virou aqui e aumentou o número de clientes procurando alimentação. É o que você falou, o brasileiro se importa e às vezes tem pessoas que teve pessoas que preferiram se entregar, preferiram em outros países, não, vamos se entregar, mas o brasileiro não, o brasileiro dá jeito. Você falar nisso, eu realmente lembro de muitos casos, né? O marilhense também surgiu na pandemia, então também foi um passo que a gente deu, né? Na comunicação. A gente vai fazer 2 anos agora, o mês que vem, e eu vi muitos empresários do ramo mesmo da comunicação desistindo, falando, não tem mais o que eu fazer, se eu fizer isso vai dar errado, desanimados, mas muitos jovens animados com a pandemia, muitos jovens ganhando dinheiro jogando jogos na internet, o streamando, muitos empresários da cidade se renovando nessa questão, igual você falou, de delivery. Muitos amigos meus, empresários que sempre jogaram contra, eu não vou fazer entrega, eu não vou atender delivery, não quero, tiveram que fazer e estão dando. Hoje em dia é o carro forte de muitas empresas, né? O brasileiro é fantástico nesse ponto. O brasileiro é fantástico, o marilhense é fantástico, né? O marilhense, eu vi assim uma cidade que realmente lutou. A nossa cidade lutou. Eu vi os empresários muitos empresários indo para a rua, para a rede social, falando que queria. Eu acho que o povo tem que fazer isso mesmo. Se perguntar isso para mim, o que eu acho que o povo tem que cobrar, o povo tem que falar. Eu, assim, Atos, eu não tenho time de futebol na política. Eu acho que o time de futebol na política é o povo. Sim. É o povo. A minha camisa que eu visto na política é o povo. Sim. Entendeu? Se o político estiver fazendo coisas boas para o povo, ele vai ter o meu apoio, o meu ok, eu vou estar feliz por ele, eu posso até votar nele. Sim. Mas para mim, ao meu ver, o que manda na política é o povo. E eu estou assim, muito contente com os jovens que têm se despontado em Marília, como você, um cara jovem, um bom comunicador, faz um bom programa, tem uma linguagem. Hoje eu falei que ia vir no teu podcast, minha filha falou, eu acompanho ele. Então está pegando uma linguagem jovem. Eu acho que a nossa geração ela tem um espaço especial reservado. Eu acredito. Eu sou um cara sonhador. Eu não acredito no meu país, acredito na minha cidade, acredito de verdade que o Brasil ele tem jeito, porque eu convivo mais em Israel, vamos dizer assim, metade, não mais, mas assim, metade aqui, metade em Israel. E eu vejo o quanto Israel cresceu, desenvolveu e tem a nos ensinar. E eu vejo o nosso país com a potência que tem. Israel não tem quase nada do que nós temos, é a potência que é. Imagina se o Brasil usar o que tem. A gente tem que usar o que a gente tem. E eu acredito que essa juventude, pelo menos, ela está mais interessada no país. Pelo menos é o que eu tenho visto. E dá um alívio até pensar assim, né? É que tem jovens que vão investir no Brasil, né? Sim. Porque muitos jovens, e eu conheço um monte,
que está investindo fora, né? Que pegou, aproveitou a pandemia e falou, opa, se eu não investir lá, eu vou me ferrar, então vamos investir lá. Mas tem muitos que falaram, não, é aqui que tem que investir. Investir tempo, investir dinheiro, investir muita coisa. Sim. Realmente o Brasil ele ainda é uma terra muito fértil em muitos lugares. Sim. A tecnologia veio para provar isso, né? Esses jovens que hoje em dia ganham dinheiro trabalhando na tecnologia. Já pensou isso? A gente não pensaria isso há 10 anos atrás. Né? Mudou e precisa mudar cada vez mais. O que está dando certo não pode ser trocado também, né? Sim. Como você disse, se está dando certo, na verdade, a gente tem que incentivar. Sim. Né? Na nossa cidade tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. No nosso estado tem coisas que dão certo e tem coisas que não dão certo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, já que você falou que fica meio a meio, como é que está a nossa relação com eles lá? A relação Brasil-Israel nunca teve tão boa, uma relação muito boa do governo com o governo israelense, embora isso foi construído por Benjamin Netanyahu, né, que atualmente ele não está como primeiro-ministro, mas eu acredito que em pouco tempo vai voltar, já está uns rumores lá na política interna deles lá, da volta dele. O Naftali Benedetti já perdeu a maioria no parlamento. Então, eu acredito que é questão de tempo, dias, talvez até meses, mas o governo não vai sobreviver. Eu acredito que o Netanyahu volta. Ele tem muita força lá. E o Netanyahu construiu isso. O governo de Benjamin Netanyahu construiu essa ponte com o governo Bolsonaro aqui no Brasil e é muito respeitado hoje lá o Brasil. Em tudo, em cooperação de tecnologia, em cooperação turística, eu trabalho nas duas pontas, eu posso falar isso, e agora eu estou indo para outros também, outras áreas, frentes, né? Outras frentes, que é a parte da agricultura e da piscicultura. Então a gente tem aí 4 bases fundamentais, que é o turismo, não só o turismo religioso, mas o turismo de negócios, depois eu vou contar um pouquinho sobre isso, a questão da tecnologia na agricultura e a questão da tecnologia na piscicultura, que é algo que aqui no Brasil, escuta o que eu estou falando aqui, você vai lembrar disso, a criação de tilápia vai aumentar de forma grande no Brasil, e tem demanda para isso. O brasileiro gosta de tilápia. Sim. E a gente não vai só consumir aqui, a gente vai vender muito para fora, a gente vai vender muito para o mercado lá fora, e porque o Brasil tem muita área de terra também para isso, e área com água. Exato. E um clima propício, um clima tropical para isso. Né? Às vezes falam tanto do Nordeste brasileiro, mas o Nordeste brasileiro vai ser um lugar fantástico para isso também. Agora com as águas chegando em muitas terras lá, vai ser fantástico. Aqui em São Paulo, o clima que nós temos, a nossa região aqui em Marília, vai ser algo fantástico. E a questão da agricultura, tecnologia da agricultura, eu estava hoje comentando, eu dei uma coletiva para alguns jornalistas, estava falando sobre uma coisa interessante que eu aprendi lá em Israel. O tomate, se você deixar aquela pontinha verde, ele vai estragar mais rápido. Se você cortar aquela pontinha verde da maneira como tem que cortar, na ponta certa e da maneira como eles ensinam, você consegue fazer com que aquele alimento dure mais 2 ou 3 semanas. Caramba! Então, a tecnologia de armazenamento de Israel é violenta. Eles conseguem armazenar muito alimento, eles conseguem armazenar muita coisa, eles conseguem vender e ter tempo de poder tirar aquele estoque, aquele armazenamento. Então, Israel aprendeu a fazer isso. E eu acho que isso no Brasil é fantástico se a gente aprender. Sim. Porque hoje, por que muitos produtores, não investem mais? Porque tem medo de não conseguir vender, estragar, enfim, outras coisas. Né? Ou às vezes até fazer um investimento errado. Então, se a gente trazer essa tecnologia de cuidado na agricultura, né? de ver a questão das plantações, a gente vai diminuir perda, a gente vai aumentar armazenamento, a gente vai aumentar a produção, a gente vai gerar renda, vai gerar emprego e vai fazer... Então tem muita coisa boa através da tecnologia na agricultura. E a tecnologia, eu costumo dizer que eu queria
Se eu pudesse, tivesse poder para isso, eu não tenho esse poder, mas eu queria que cada político fosse ficar uma semana em Israel. Mas não uma semana para visitar o túmulo de Jesus, não uma semana para bater foto nos lugares bonitos, não. Isso ele pode fazer, um direito de todo mundo conhecer a Terra Santa. A Terra Santa é maravilhosa, é lindo, né? É lindo. Só que assim, ter a oportunidade, Atos, de ir lá e conhecer as tecnologias que o país tem. E falar assim, não, eu vou levar isso aqui para minha cidade. Sim. Eu vou melhorar isso na minha cidade. E coisas que você vai pegar o custo, eu tenho acesso aos custos. E tenho acesso dos custos aqui também. É mais barato e mais ágil. Eu fico vendo algumas coisas assim ultrapassadas que eu vejo. Eu às vezes olho assim e falo, meu Deus. Será que a pessoa não se atenta que existem lugares no mundo que estão muito à frente de nós? Sim. Eu tinha um rapaz que jogava bola comigo quando eu era pequeno, que ele falou assim, você sempre tem que aprender com o melhor. Eu acho que às vezes falta um pouquinho de humildade para reconhecer, poxa, um país do tamanho do estado de Sergipe. Verdade, entendeu? Né? Com 10 milhões de habitantes. Pô, lá sai o Waze, cara. O Waze saiu de lá. Entendeu? É o país das startups. O governo investe nas empresas. O governo acredita nos cientistas. Eu descobri que o segredo de Israel é que eles acreditam na inteligência. Sim. Hoje, no Brasil, é a gente que tem que acreditar na inteligência. O governo não acredita na nossa inteligência. É verdade. É a gente que tem que acreditar. Se você não acreditar no seu sonho, no seu projeto, já era. E lá o governo acredita. O governo investe. Eu fui em Carmiel, uma cidade pequenininha de Israel, conversar com o Rabino sobre um projeto que a gente está fazendo, que é um projeto embrionário ainda, mas muito promissor, de cabelos para as mulheres judaicas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. O Rabino Margalite falou uma coisa para mim interessante. Ele falou, esse aqui, ele veio do Brasil, ele está estudando sobre criptomoedas, fazendo um levantamento nessa parte aqui e tal. E eu falei, tá, mas é um projeto embrionário, ele está tanto tempo trabalhando, como é que ele está se mantendo? Ele falou, o governo está mantendo ele. O governo está acreditando no projeto dele. Olha que loucura. Então não é comunismo, é democracia. Israel é uma das melhores democracias do mundo. Sim. Mas é o governo acreditar. É diferente. Comunista, o governo te prende. É um incentivo, né? Eles acreditam no empreendedor. Eu acredito que o Brasil, se tivesse um projeto com uma visão de 2, 3% dessa envergadura, eu não tenho sombra de dúvida do que eu estou te falando agora. Nós íamos ser um país muito melhor. Sim. Então, a tecnologia lá tem muita coisa, desde a parte de desenvolvimento da cidade. Por exemplo, eu conheci um negócio lá chamado semáforo inteligente. Entendeu? Aqui a pessoa fica esperando 40 segundos, não tem ninguém. É tudo com sensor, entendeu? Onde você vai andar, vai parar na hora que tem que parar, vai fazer na hora que tem que fazer. Não só com sensor, tem a parte visual também para evitar acidentes, enfim. Tem muita coisa que eu acho que podia agilizar, mas às vezes a humildade de parar um pouquinho e falar, não, eu vou lá buscar com quem sabe, com quem pode me ensinar, falta. Então eu acho que cada político devia ir. A minha vida, eu fui 44, com essa que eu estou indo agora, amanhã à noite eu viajo para lá. Com essa que eu estou indo para Israel agora, 44ª vez. Assim, 44 vezes que você vai para Israel, se você não aprender tudo sobre o povo de lá, eu aprendi, eu posso falar com propriedade. Lá tem muito para nos ensinar. E aí o turismo divido em dois. O turismo eu divido com o turismo religioso, que é uma coisa que eu particularmente amo. Claro, não consigo mais fazer como eu fazia antes, de estar sempre presente. Mas eu gosto de ir lá, mostrar os lugares onde Jesus passou. Nossa, deve ser fantástico. Mostrar... Qualquer cristão deve ter o sonho de fazer isso. Você sabe que isso é interessante, né? Eu já levei milhares de pessoas para Israel. Milhares. E eu posso falar isso com muita propriedade. Todo mundo ama Israel. Ou pelo menos as pessoas que eu levei... Eu vou te explicar. Você leva judeu, o judeu ama. Não tem como não amar, né? A terra deles. Você leva cristão, cristão ama. Você leva muçulmano, eles amam lá porque eles têm lá
também a crença da religião deles lá presente. Sim. É berço das 3 religiões monoteístas. Verdade. Eu já levei espíritas para lá que acham aquele lugar uma energia positiva. Então você vê que Israel é um lugar que todas as religiões se conectam. Então é um lugar onde todos se sentem bem. E realmente, você falou da energia, deve ser muito, realmente assim mesmo, né? Sim. Energia lá em cima. E eu não sou estudioso nessa área, mas quem estuda sobre energia, tudo, não tem lugar melhor para você sentir ela. Entendeu? E assim, e aí agora eu aproveitei a pandemia, aquela história de aproveitar a pandemia para fazer algo diferente. O turismo de negócio. O que é o turismo de negócio? Vamos botar 50 pessoas num avião, 50 produtores, e vamos levar essas pessoas lá para Israel para ensinar tudo que está dando certo lá para aplicar no Brasil. Show. Vamos botar 50 empresários da área de tecnologia e vamos levar lá para ver o que está acontecendo lá. Vamos botar 50 empresários da área da comunicação, vamos levar lá. E eles vão ter dias lá de trabalho. Nós temos cidades em Israel como Haifa, o Google está lá, Intel está lá, Dell está lá, enfim, as grandes empresas do mundo, Microsoft está lá, entendeu? Estão em Haifa. Tel Aviv, aquela parte ali, Tel Aviv, Netânia é a parte do litoral, mas Tel Aviv, aquela parte ali de Haifa, um pouco aí para frente, a Haifa indo mais para o norte, toda a parte ali você vê empresas de tecnologia. Você vê cientistas. Você sabia que aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente é garoto, todo mundo quer ser jogador de futebol. Eu queria ser quando era pequeno. Falei, vou ser jogador de futebol. Lá o pessoal quer ser cientista. Olha só. E isso é o próprio país que incentiva. E é o que você falou. Aqui por muito tempo, realmente, a gente é incentivado a ser jogador de futebol, né? A trabalhar mais com a força física do que mental. Mas a força mental, o cara que é inteligente é fora da casinha, né? Tem uma coisa que ninguém consegue tirar de você, Atos. Pode tirar uma casa de você, pode tirar um carro de você, pode tirar inteligência, ninguém tira de ninguém. Exato, é verdade. Inteligência é o maior patrimônio que alguém pode adquirir. Uma pessoa inteligente nunca vai sofrer na vida. Guarda isso. Porque se uma porta se fechar, a inteligência abre outra. É verdade. A inteligência não aceita e não admite porta fechada. Pode ver que todas as pessoas que tiveram sucesso até hoje foram pessoas fora da caixa. É pessoas que se reciclam também mentalmente, né? Cada dia é um dia diferente para aprender, né? E olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma história que eu gosto muito da história do Habib's. Uma história muito bonita, por sinal. Ele ficou desempregado. Ficou sem nada. Ele ficou na lama. E ele começou a vender esfirra a 19 centavos. Cá entre nós aqui. Parece maluquice um cara vender esfirras a 19 centavos. Na época, né? Eu digo na época. E ele se tornou a potência que é hoje. A rede que se tornou hoje. Ele acreditou na ideia dele. Ele acreditou. Eu sempre digo, a ideia ela pode ser pequena para quem enxerga de fora, mas para quem acredita nela, é grande. Exatamente. A oportunidade é grandiosa, entendeu? Então, assim, eu hoje, devido a eu ter muitos negócios com os judeus, eu tenho um pouco dessa mente judaica, sabe? São muito práticos, né? Eu sou práticos, preto no branco e vamos lá. Eu sou um cara apaixonado pelo povo judeu por isso. Você sabia, rapidinho, uma informação que as pessoas precisam saber. Você sabia que o judeu, quando ele, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma profissão, um eletricista, por exemplo. Quando o judeu quer se transformar em eletricista, ele não vai colocar um currículo para se transformar em eletricista. Ele procura o melhor eletricista da cidade. No caso, vamos supor que o Atos é o melhor eletricista da cidade. Ele chega para o Atos e fala: Atos, eu quero trabalhar para você de graça 6 meses. E eu quero que você me faça ficar tão bom quanto você é. Olha só. E o judeu não tem essa vaidade de transformar o cara em bom, porque isso é cultura para eles. Uhum. O brasileiro já fala: não,
Eu vou passar tudo que eu sei. Eu vou passar tudo que eu sei pra ele. Daqui a pouco esse cara vai me passar a perna. Porque a gente já tem essa cultura de que a pessoa vai passar a perna. Lá não, eles incentivam. E é comum acontecer isso. O cara investir o tempo dele. É como se ele estivesse pagando um curso técnico. Exato. É como se ele estivesse fazendo uma faculdade. E ele faz isso. Investindo nele mesmo. Investindo cada um em si. E realmente essa coisa de doação, de que vem de dentro para fora, deve ser muito bonito. O brasileiro não tem isso. São exceções. Não fala que o brasileiro não tem, porque tem gente que sim. Sim, claro. Tem gente que é assim. Hoje o nosso tempo é mais curto, mas eu vou ter que te convidar para voltar novamente. É sempre muito agradável conversar com pessoas inteligentes. Eu vejo que a gente tem uma pessoa tão evoluída como você, assim. Eu gosto muito de conversar com gente assim, de aprender, né? E quando você voltar de viagem, então, a gente vai marcar para você vir novamente, para a gente contar as novidades. Marília precisa de pessoas que acreditam na cidade como você está acreditando. E você falar com esse amor da cidade, igual você falou para mim, é uma coisa assim que eu também me identifico. E fico muito feliz de receber você, toda a sua família, que você representa aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito mesmo. Atos, eu que agradeço todo o podcast, agradeço o teu público, agradeço aonde vai chegar isso. E eu queria deixar uma mensagem para quem nos assiste. Acredite nos seus sonhos, principalmente para jovens que estão pensando o que vai ser da minha vida, porque hoje essa geração está muito preocupada com o futuro. Sim. Isso até de certa forma é saudável, desde que isso não prejudique a pessoa. Eu quero falar para essa pessoa: acredite no seu futuro, acredite no seu potencial, acredite nos seus sonhos, e eu tenho certeza que você vai conquistar todos eles. E quero agradecer o carinho sempre. Eu tô aberto, quando você precisar, pode me chamar, vou vir com o maior carinho aqui. E olha, uma conversa boa, uma conversa agradável, gostosa. E falar para as pessoas, o segredo do crescimento do podcast é mandar para outras pessoas, compartilhar. Compartilhe, mande para amigos seus, porque às vezes esse tempo de conversa aqui pode fazer uma pessoa lá do outro lado ter uma grande ideia na sua vida, né? Ter um grande despertamento. Eu acredito nisso. Então, o conselho que eu dou é que todos possam continuar assistindo, compartilhando e fazendo cada dia mais esse podcast crescer. É o meu desejo para você. E vamos voltar de viagem com muitas novidades. Eu estou indo ser homenageado lá. Eu vou ter contato com vários membros do Parlamento de Israel. Enfim, vou trazer muita coisa boa de lá. Que show. Né? E eu acredito que vai ser muito interessante a gente compartilhar isso. Fico muito feliz de tudo isso. Te parabenizo, né? Se eles vão te homenagear, é coisa boa. E muito obrigado mesmo pelo carinho. Muito obrigado pela nossa entrevista hoje, que para mim poderia durar 5 horas tranquilamente, mas, né, como é uma edição extra, a gente está experimentando no domingo. Vamos ver se esse pessoal é adepto ao domingo, né? Porque o domingo é um dia tão sabático, né? A pessoa quer ficar em casa, e nada melhor do que ouvir um bate-papo gostoso desse e se reciclar também, né? Com certeza. Eu te agradeço e agradeço aí o pessoal aí por trás das câmeras também. Muito obrigado pelo carinho que vocês receberam a gente aqui. Obrigado. Diegão, né, Diego? Firme e forte ali. Muito obrigado mesmo. Então tá combinado, hein? Voltou de viagem. Combinado. Ponto de encontro é aqui. Pessoal, muito obrigado mesmo pelos comentários. Muito obrigado pela curtida aí. Você deixa o like, você compartilha. Faça realmente esse compartilhamento. Se você tem algum amigo, alguma amiga que precisa ouvir um pouco o que o Garcia disse aqui hoje, realmente tem muita gente que precisa ouvir. Muito obrigado e até na quinta que tem ao vivo. Até lá.